Olá pessoal, eu sou o Jovem Senhor com mais um vídeo para você no canal. E hoje nós vamos falar da história do cristianismo e da Bíblia. A história dos cristãos e da Bíblia. Você vai aprender da parte do Senhor, da história e do plano de Deus. Fique ligado e você vai aprender muita coisa com a história do cristão e da Bíblia. Esse documentário traz a incrível história de como a Bíblia foi escrita e traduzida desde Moisés até os dias de hoje. Foi muitas vezes queimada, banida e ridicularizada por muitas décadas. Desde a época dos imperadores romanos e monarcas ingleses. Mas a palavra de Deus nunca pode ser contida. Grandes estudiosos da palavra, tradutores, reformadores, pregadores e escritores, pessoas inspiradas por Deus, lutaram e deram a sua própria vida para proteger a Bíblia e levar a mensagem de salvação e de esperança para todas as pessoas. Através dos séculos, a Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita e 40 autores escreveram em 3 línguas. A Bíblia começou sendo feita oralmente por Deus e depois escrita por Moisés. Essas pessoas eram ungidas e falavam por Deus. Tudo que foi escrito não foi dado por vontade humana, mas veio da vontade de Deus. Tudo que foi escrito foi dividido em 2 testamentos, reunido em 66 livros, 39 livros do Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. 300 anos antes de Cristo, Kernon, o Velho Testamento. A palavra Kernon significa a coleção de livros que constitui a Bíblia. A Bíblia antiga do Velho Testamento não difere na que temos hoje. Eles tinham apenas 22 livros na Bíblia. Entretanto, eram os mesmos 39 livros que temos hoje no Velho Testamento. Não só os livros de Moisés, que foram escritos nos anos de 1500 antes de Cristo. O livro de Jó foi escrito 400 anos antes disso. Em 586 antes de Cristo, quando os babilônios vieram assolar aquelas terras, queimaram tudo o que podia queimar no templo e puseram abaixo todas as rochas que o constituíam. Os mesmos tiveram os hebreus cativos por 70 anos e quando voltaram do cativeiro foram espalhados por todo o mundo. Construíram pequenas sinagogas a qual poderiam ensinar e dar instruções. Para isso, se fazia necessário uma Bíblia para cada sinagoga. E isso os levou para uma nova constituição, a dos escribas. A escrita era primitiva e não havia letras minúsculas e nem sinais de pontuação. Não havia espaços entre as palavras. E eles escreviam do lado direito do papel para a esquerda. Eles eram exigentes e se auto-regulavam da seguinte forma: podiam usar apenas pele de animais limpos. Cada página não poderia ter menos de 48 linhas e nem mais do que 60. A tinta usada teria que ser preta e de uma receita especial. E deveria pronunciar cada palavra alta da forma em que estava sendo escrita.
deveria limpar a caneta e se lavar inteiro antes de escrever a palavra Jeová. Toda vez que escrevia, deveria ter uma revisão em 30 dias. As letras, palavras e parágrafo deveria ser contado. Em 250 a.C., a influência grega. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era a época de racionalismo filosófico. Havia estrelas como Platão, Sócrates e Aristóteles. O homem vivia se questionando, mas eles não tinham resposta para suas próprias perguntas. Deixavam na mente humana um vácuo, um vazio, algo que precisaria ser preenchido. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., o mundo tornou-se Pilimpe e o grego era a segunda língua mais falada. Por isso, se houve uma importante tradução dos escritos judaios para o grego. Nesta época, não era chamado de Bíblia. Por volta do ano 285 a.C., havia vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia. Demétrio de Parium, responsável pela mundialmente famosa biblioteca em Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadelfa em Egito se ele concederia a tradição da lei judaica para a biblioteca. Para liberar isso, o rei separou 100.000 escravos judeus que ele tinha em seu domínio e os enviou juntamente como presentes para o sumo sacerdote Eleazar em Jerusalém. Assim, Eleazar fez o seu pedido. Ele desejava que fossem selecionados 6 sábios de cada uma das 12 tribos, somando assim 72 homens. Esses sábios deveriam ir a Alexandria para realizar essa tradução e assim foram enviados e bem recepcionados. Em 72 dias, eles traduziram todo o Torá. Esse trabalho ficou conhecido como Septuaginta, que em grego significa 70. Essa tradução, então, foi feita antes da vinda de Jesus. No período de 300 a 400 anos antes de Cristo, praticamente não havia mais profeta e a palavra de Deus era escassa. Por isso, alguns livros escritos neste período foram considerados apócrifos ou não canônicos, a não ser considerados por Deus.